Paz. Que a luz irradiante de Jesus brilhe sobre as vossas cabeças, para clarear vossos espíritos ainda envolvidos na escuridão das vossas imperfeições e sujeitas às vicissitudes da matéria. Fraca e humilde é minha voz que se levanta para bradar alerta aos seus irmãos espíritas e levar-lhes a luz necessária para encaminhá-los na maneira certa e gloriosa da verdade. Mas que importa que seja ela fraca e humilde quando anseia o desejo de propagar os ensinamentos puros de Jesus e de dirigir os seus irmãos pela trilha verdadeira, fazendo da nossa casa um exemplo de humildade e amor ao próximo, no tratamento a qualquer irmão que aqui venha ou que trabalhe com o mesmo fito de ajudar e engrandecer a nossa tenda. Toda a pureza nas intenções e maior recato na linguagem, abstenção completa de pensamentos egoístas que desdouram a vossa fé, é condição indispensável a fim de afastar os obreiros do mal, que, acossados pela falange da verdade, procuram na hora extrema escalar os redutos mal fortificados. Sejam honestos e exemplificai pela vossa modéstia o amor ao seu semelhante. Eu sou a voz que se levanta em nome de Deus e venho dar aos meus irmãos o pão celeste para alimentar a vossa fé. Eu sou o mais humilde dos espíritos que baixam ao planeta Terra, e só me anima o espírito o desejo de fazer o bem, sem o menor vislumbre de orgulho, de vaidade, despido de todo o interesse mundano. Não deixeis que em vossas fileiras penetre o menor sentimento de ódio ou de inveja. Sanar vossas consciências ao bafejo santo de caridade. Meus queridos irmãos, sejam prudentes e cautelosos no vosso trabalho, para que ele se revista de toda a serenidade e possa atrair as virtudes dos que procuram formar as suas crenças. Sejam simples e modestos, pacientes e abnegados, que tudo obtereis para a fácil difusão da sublime lei do amor. O meu desejo é que de hoje em diante, desde que estejam 10 pessoas na nossa casa, será começada a distribuição dos cartões. Vou regularizar os médiuns e espíritos que insuflam uns contra os outros, e então vocês vão ver tudo melhorar. E assim continuarei a pedir a Deus por todos como o mais pequenino do espírito. 16/7/1960. Zélio Fernandino de Moraes, Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Esta carta que acabei de ler está enquadrada na frente, na entrada do nosso templo. Templo Escola de Umbanda Cacique Pena Azul. Para que sempre ao entrarmos nos lembre de nossa missão, do nosso trabalho e do nosso grande fundador, o médium, o pai, o mestre Zélio Fernandino de Moraes. No dia 15 de novembro, comemoramos 108 anos de Umbanda. Há 108 anos atrás, um jovem de 17 anos fundou essa religião maravilhosa, intuído, incorporado, manifestando assim a ação, o trabalho, a missão do caboclo das 7 encruzilhadas, grande mestre, propagador, difusor das leis de Umbanda. Eu, como Zélio disse, o mais pequenino dos espíritos, eu mais ainda, menor ainda dos espíritos, que tento ao meu modo, da minha forma, dar continuidade ao trabalho de Pai Zélio Fernandino de Moraes, do caboclo das 7 encruzilhadas, faço hoje neste vídeo uma reflexão sobre o que é a Umbanda. 108 anos de Umbanda. O último trabalho nosso de Preto Velho, Pai Joaquim de Angola, mais um mestre espiritual do qual eu tenho a honra de servir a minha matéria para que ele trabalhe, nos fez essa pergunta: o que vem a ser a Umbanda? A Umbanda nasce num pilar, 3
colunas fundamentais sustentam a Umbanda: o caboclo, o preto velho e a criança. Essas 3 linhas são pilares da Umbanda. Não há Umbanda sem essas 3 linhas. Tudo que nós enxergamos na Umbanda hoje pode ser retirado. Pode ser que alguém toque de um jeito, de outro, cultue esse ou aquele orixá, tenha tabaco ou não tenha, tenha altar ou não tenha, tenha orixá ou não tenha, cultue simplesmente os santos. Tudo isso pode ser feito e ainda assim respeitará o princípio de Umbanda. Porém, é impossível realizar Umbanda sem a criança, sem o caboclo e sem o preto velho. As fases da vida: o nascer, a simplicidade, livre de interesses, a genuidade e a ingenuidade, a maturidade, a força, o aguerrido, o experiente, o sábio, o paciente e o humilde. As fases da evolução humana. Pai Joaquim de Angola disse isso para nós. E disse mais. Disse que a Umbanda, fundada em 1908, não foi fundada muito distante do fim da escravidão no nosso país, o Brasil. Não fazia tanto tempo. Com uma lei se livrou da escravidão o corpo físico dos negros que aqui viviam. É o fim da escravidão. Porém, a Umbanda nascia para pôr fim a uma outra escravidão. Porque da mesma forma que a lei colocava fim à escravidão física, a lei de Umbanda vinha proporcionar o fim de uma outra escravidão que ainda existe. Ele nos disse: todos somos escravos ainda, porque o maior escravizador de nós somos nós mesmos. É a nossa cabeça, é a nossa mente. Cada ser humano ainda é escravo de seus impulsos, de suas emoções, de seus desejos. Ele nos lembrou um pequeno detalhe que parece besta. Às vezes um doente, por exemplo, alguém que tem diabetes, uma doença comum da nossa época, muitas vezes ao se deparar numa confeitaria com um doce, sabendo que aquilo vai fazer mal, não consegue lutar contra o seu desejo, o seu impulso, e ainda assim come aquele doce. Ali ele está sendo escravo de um desejo, mesmo sabendo que não é um desejo correto. A nossa evolução é uma intensa luta de controle dos nossos desejos, aqueles que não nos faz bem, mas ainda assim é tão difícil lutarmos contra. Somente a evolução do ser nos dá controle do ser, e assim a evolução e a sabedoria. A criança é simples, é inocente, dá valor às pequenas coisas, um pequeno brinquedo, um pequeno sorriso e um pequeno gesto já faz uma criança feliz. O índio brasileiro, o caboclo, nunca se permitiu ser escravizado. Ele era aguerrido, ele lutava pelo que ele queria, ele lutava por sua liberdade. Por isso, talvez, até foi quase totalmente dizimado. Lutou até o fim pelo que acreditava. O escravo foi tirado do seu habitat, da sua casa. Proibiram que ele cultuasse a sua fé. Tiraram-lhe tudo. Agiu diferente do índio. Talvez agiu com um pouco mais de sabedoria. Sobreviveu. De fato, tristemente, covardemente escravizado. Cultuou a sua fé, até que escondido, nos santos do pau oco, onde colocava-se a sua fé e depositava
o seu amor aos seus guias, aos seus santos, aos seus orixás. Teve sabedoria e também sobreviveu. Mas Joaquim nos disse tudo isso. E disse, você percebe que tudo tem o seu momento. É preciso gostar das pequenas coisas e dar valor às pequenas coisas. É preciso, no seu momento certo, ser aguerrido e lutar pelo que se quer, como o caboclo. E é preciso ter sabedoria de quando é o momento de silenciar, de ter paciência, de ter calma, de ter humildade. Tudo tem o seu momento. E a Umbanda veio trazer isso. Nessas 3 linhas, nesse pequeno gesto, se mostra o que é a Umbanda. A Umbanda é tão simples, mas a gente insiste em não querer entender. É muito bom estudar a Umbanda, gráficos, ensinamentos, raciocínios lógicos. É muito bom, eu sou um grande estudioso de Umbanda. Mas a Umbanda de verdade mora no simples, mora na simplicidade de uma criança, de um caboclo e de um preto velho. Feliz aniversário, Umbanda! Quem sabe nos próximos 100 anos, nós, todos os pequeninos espíritos que trabalham em seu nome, quem sabe saberemos quem é você e saberemos ter a paciência, a calma, a sabedoria, sermos aguerridos e termos simplicidade das pequenas coisas. Orgulho e felicidade de fazer parte deste aniversário. Parabéns, Umbanda, parabéns, Pai Zélio Fernandino de Moraes, parabéns, Caboclo das 7 Encruzilhadas, parabéns a todos os irmãos que lutam por esta religião. E também não poderia deixar de homenagear aquele que sem ele não teríamos essa história, não teríamos este caboclo, não teríamos nada, não saberíamos da nossa história. Eu gosto de homenagear as pessoas em vida e também rendo as minhas homenagens a Pai Ronaldo Linares, o maior dirigente hoje da Umbanda, o maior contribuidor da Umbanda, o qual tem toda meu amor, meu carinho como pai, como avô, como amigo. Rendo homenagens à casa de Pai Benedito e a Pai Ronaldo Linares, o grande filho de Zélio, que nos proporcionou este contato com este grande mestre, que foi Zélio Fernandino de Moraes. Minha homenagem a todos vocês. Eu, como o mais pequeno do espírito, menor ainda do que Zélio disse, rendo minhas homenagens a você e a nossa querida Umbanda.